tudo bom? Olhem só, nós vamos fazer uma revisão aqui bem simples dos conteúdos que nós estudamos esse ano, né? Pelas aulas remotas. E nós vamos ver a questão da eletricidade, ok? Nós vimos até uma certa parte em sala e agora a gente vai fazer uma breve revisão das aulas que nós tivemos de forma remota. Então, olhem só. De início, nós vamos falar um pouquinho sobre quando foi descoberta a eletricidade, ok? Lá no século VI a.C., Tales de Mileto ele descobriu a eletricidade quando ele teve a ideia de fazer atrito entre um pedaço de osso e um pedaço de couro. E ele viu que existia uma atração, né, do pedaço de osso com um pouco de poeira, um pouco de pó, tipo pó de madeira no piso lá de onde ele percebeu esse acontecimento. E daí a gente começou a perceber o uso da eletricidade, ok? Então, olhem só. Quando a gente começa a falar de eletricidade, a gente sempre começa falando da noção de carga elétrica, ok? Em que a gente sabe que em um átomo nós vamos ter o núcleo, que é a parte central do átomo, vai ter a eletrosfera, que é formada por elétrons, ok? E o núcleo ele é formado de prótons e de nêutrons. Os prótons, ele tem uma carga positiva. O nêutron, ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. E os elétrons, ele tem uma carga negativa. Os prótons, eles sempre estão unidos aqui no centro, no núcleo do átomo. Já os elétrons, que têm a carga negativa, eles ficam em movimento, ok? E quando nós falamos de carga elétrica, nós também falamos do número elétrico de um átomo. Então, olha só. A unidade de medida de carga elétrica é o coulomb, em homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb, ok? Quando nós vamos estudar, nós vamos observar o quê? Que a distribuição eletrônica, ela se baseia em o corpo estar positivamente eletrizado ou negativamente eletrizado, como também ele pode estar neutro. Quando ele está neutro, a gente observa aqui pela figura que nós vamos ter o mesmo número de elétrons e prótons, ou seja, a carga positiva e negativa ela é igual. Quando ele é positivamente eletrizado, isso me indica que ele tem mais prótons do que elétrons. E quando ele está negativamente eletrizado, eu tenho mais elétrons do que prótons, ok? Olhem só, quando nós vamos calcular a carga elétrica, nós usamos uma constante, vamos dizer assim, um tipo de constante, que essa letrinha E, que ela nos diz que E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ou seja, quando a carga elétrica de prótons, ela é positiva. Então, é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Quando ela é carga elétrica de elétron, ela é negativa. Então, é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Automaticamente, quando eu falo em nêutrons, é nêutron. Então, é zero. Nem é mais, nem é menos elétrons ou prótons. Aí vem aquele princípio de atração e repulsão que a gente conhece tanto. Os opostos se atraem. Aí o que é que nós temos? Quando eu tenho as cargas iguais, ou seja, quando as duas são positivas, elas vão ter uma repulsão, elas vão se afastar. Ou quando as duas é positiva ou quando as duas é negativa. Já quando uma é positiva e a outra é negativa, elas se atraem. É quando vem aquele velho ditado, aquela velha frase: os opostos se atraem, ok? Então, quando as cargas são iguais, eles se repelem. Quando são opostas, elas se atraem. Aí nós temos aqui um exemplo da lei de Coulomb, que é quando nós temos essas duas cargas que estão ou se unindo ou se afastando. Então, olhem só. Eu vou observar aqui no primeiro exemplo, na primeira figura, eu tenho uma distância, né, entre essas cargas. Aí eu tenho duas cargas negativas, aí elas estão se repelindo, ou seja, estão indo
em sentidos opostos. Quando elas também estão sobre uma distância, mas são as duas positivas, elas também estão indo para lados opostos. E quando uma é positiva ou outra negativa, elas estão se atraindo, ou seja, estão indo na mesma direção, ok? Então, olhem só. Para a gente poder calcular uma força, né, uma força de duas cargas, nós utilizamos a lei de Coulomb, que diz que força de atração, né, ou repulsão é igual a uma constante vezes o módulo das duas cargas, a multiplicação das duas cargas, dividido pela distância dessas cargas elevada a 2. Lembrando que essa distância, pessoal, ela tem que estar em metros. A distância, ela deve estar em metros, ok? Então, olha só. Essa constante, ela é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 newton por metro ao quadrado Coulomb elevado a menos 2, ok? Então, olha só. Professora, como é que eu vou botar isso aqui em prática? Eu tenho aqui um primeiro exemplo que nos diz o seguinte. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga elétrica igual a menos 1 Coulomb. Aí ele diz que a carga elementar, né, desse elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí eu vou lembrar, pessoal, que a minha formulazinha de carga, que a gente viu em sala de aula, vai ser a carga igual o número de elétrons vezes a carga elementar, que é o valor de E, ok? A questão, ela pede o número de elétrons. Logo, eu vou saber o valorzinho de N. E ele diz que a carga elétrica é de menos 1 Coulomb. Então, no lugar de Q, eu vou colocar menos 1, que é igual ao número de elétrons. Aí eu vou lembrar o quê? Que elétron, ele tem a carga negativa. Então, aqui vai ser menos N vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Eu posso eliminar os sinais. Por que eu posso eliminar esses sinais? Porque se eu for isolar o N, vai ficar da seguinte forma, vai ficar menos 1 sobre menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, olha só, menos com menos mais, então aqui eu já posso eliminar esse sinalzinho de menos. Aí o valor de N vai ser 1 dividido para 1,6 vai me dar 0,625 vezes 10 elevado, olha só, se aqui é uma fração, ou seja, uma divisão, vai ficar o contrário do sinal. Se aqui era negativo, ao dividir ele vai ficar positivo. Aí o que acontece? Eu não posso deixar dessa forma aqui, porque na forma em física, por notação científica, tem que ser entre o número 1 e 9,9. Então, aqui está menor que o número 1. Então, essa vírgula vai ter que vir aqui para frente pelo menos uma casa. Ao ir uma casa, pessoal, ao andar para a direita, automaticamente eu diminuo o expoente aqui. Ou seja, se eu colocar 6,25 vezes 10 elevado a 18, ok? Então, vai diminuir uma casa decimal. Ou seja, prestem atenção, quando anda para a esquerda, eu aumento o valor do expoente. Quando ele anda para a direita, eu diminuo o valor do expoente, ok? Isso aqui é uma regrazinha básica. Aí nós vamos continuar com o exemplo 2, que diz o seguinte. Determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com mais 4 coulombs e menos 3 coulombs, estando elas no vácuo a distância de 6 centímetros uma da outra, dada a constante eletrostática do vácuo K. Olhem só, aí a gente tem aqui a figura, que nós temos as duas figuras, né? No caso, as duas cargas, que eu tenho carga 1, que vale 4, e a carga 2, que vale menos 3, ok? Aí eu vou lembrar da minha fórmula. A fórmula vai ser força igual a constante
vezes o módulo das duas cargas, que eu vou multiplicar. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Aí, o que é que vai acontecer? O sinalzinho aqui que tiver na carga, eu vou deixar tudo positivo, porque ele vai estar em módulo. Esse módulo aqui, ele deixa tudo positivo. Aí, vamos lá. A força, que ele quer saber, vai ser igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a constante. As cargas, ele diz que a carga é mais 4 e 3. Então, 4 vezes 3. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Então, olhem só. A distância foi dada em centímetro. Só que a distância tem que estar em metro. Aí, se aqui é 6 centímetros, a questão diz que é 6 centímetros, eu, para transformar em metro, pessoal, eu vou dividir por 100. Então, essa vírgula vai andar para a esquerda. Então, ela vai aumentar. Então, olhem só. Ali, pessoal, vai diminuir. Então, vai ficar 6 ao quadrado, ou seja, 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, que é da fórmula quadrado. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar 9 vezes 4 vezes 3, que vai me dar como resultado 108, vezes 10 elevado a 9, que eu repito, dividido 6 elevado a 2, 36, 10 elevado a menos 2 elevado a 2, eu repito a base, multiplico os expoentes, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Eu vou colocar aqui mais na frente. A força, 108 dividido para 36 vai me dar 3 vezes 10. Aí, o que acontece? Repito o expoente e vou diminuir com o expoente aqui de baixo. Então, menos 4. Aí, eu faço aqui junto, sinal menos com menos dá mais, então, o resultado vai ser 9 mais 4. Logo, o valor da força vai ser 3 vezes 10 elevado a 13 newton. Então, essa aqui seria a força de interação. Aí, nós temos aqui, continuando, um pouquinho sobre campo elétrico. O campo elétrico nada mais é do que o espaço que vai me dar um valor energético, um valor de eletricidade, ok? Por exemplo, eu tenho aqui um átomo e aqui do lado eu tenho um campo com 3 cargas. Carga A, carga B e carga C. A carga A é positiva, então ela está se atraindo com o núcleo aqui do átomo. A carga B é negativa, então está repelindo, ou seja, está indo no sentido contrário. E a carga C é positiva, então está sendo atraída também. A mesma coisa, pessoal, acontece com o centro gravitacional da Terra. Ao redor da Terra existe uma força gravitacional, uma força em órbita. Por exemplo, um objeto, um satélite que esteja aqui em órbita, ele vai estar em certa velocidade para ele conseguir ficar em órbita, para ele não conseguir ser puxado por essa força gravitacional e se manter em órbita, ok? Por isso que nós chamamos satélite. A uma certa velocidade, ele se mantém em órbita. Continuando, a gente pode encontrar o valor do campo elétrico pela formulazinha campo elétrico igual a força dividido pela carga. Ou eu posso usar campo elétrico igual a constante vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, ok? Então, olha só. O exemplo 3 me diz o seguinte: determina a intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual Q de menos 8 microcoulomb em um ponto A situado a 6 centímetros dessa carga. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é igual a K. Então, nós vamos substituir nessa formulazinha aqui de baixo, que diz que campo elétrico é igual a constante vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, o meu campo elétrico vai ser igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é menos 8, aí ela vai estar em módulo, fica positivo. E essa letrinha aqui que parece um U, ela vale 10 elevado a 6. Então, vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância elevada a 2. Como eu falei na questão anterior,
tem que estar em metro. Então, a gente sabe que vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 2. E tudo isso aqui vai estar ao quadrado. Aí, eu vou aqui na frente resolvendo. Eu vou multiplicar o 9 vezes o 8, que vai me dar 72. Aí, repito a base 10. E como aqui é uma multiplicação, eu somo. Então, 9 menos 6 vai me dar 3, ok? Aí, o que acontece? Eu vou resolver o que está aqui abaixo. 6 elevado a 2 vai me dar 36. E 10 elevado a menos 2 elevado a 2 vai me dar 10 elevado a menos 4. Feito isso, eu vou dividir aqui, ó. 72 dividido por 36, vou resolver aqui abaixo, vai me dar 2 vezes. Aí, repete o 10. Vou agora diminuir. Por que eu vou diminuir? Porque é uma fração, é uma divisão. Aí, aqui, menos com menos, mais. Automaticamente, aqui vai ficar mais 4. Logo, o valor do campo elétrico vai ser 2 vezes 10 elevado a 7 Newton por Coulomb. Então, essa aqui é a resposta, ok? Aí, nós temos, ainda continuando, falando um pouquinho sobre potencial elétrico. Quando a gente fala de potencial elétrico, a gente lembra um pouquinho sobre a potência elétrica da nossa casa, né? Um exemplo, que a nossa energia elétrica da nossa casa são várias cargas elétricas em movimento, ok? E quanto maior o seu potencial, mais energia elétrica daria para a nossa casa. Então, olhem só, vai ser os volts, né? O V vale volts, igual ao campo elétrico dividido pela carga, ou o potencial elétrico é igual à carga dividido a constante vezes a carga dividido pela distância, ok? Então, o que acontece? Nós temos aqui o exemplo 4, que nos diz o seguinte: uma região isolada da ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada com carga de menos 2 microcoulomb, desculpe. Aí, considere um ponto A 20 centímetros dessa partícula. Considere o potencial elétrico em A. Então, olha só. Utilizando essa formulazinha aqui de baixo, nós vamos continuar ela da seguinte forma. V, que é o potencial elétrico, é igual a constante, né, que é a mesma constante das questões anteriores, vezes a carga. A carga vai me dar como valor menos 2. Aí, esse Nzinho, pessoal, esse Nzinho aqui vale 10 elevado a menos 9. Tudo isso dividido pela distância, só que a distância está em centímetro. Quando eu transformo isso aqui em metro, pessoal, eu vou dividir por 100 e vai me dar 0,2 metros. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 0,2. Aí, eu multiplico 9 vezes 2, 18, vezes, aí 10 elevado a 9 e 10 elevado a menos 9, ou seja, elas vão se anular. Então, eu não vou multiplicar aqui por nada. Vou dividir por 0,2. Dividindo aqui, pessoal, vai me dar como valor menos 90 volts. Então, essa aqui seria a resposta do potencial elétrico da questão, tá bom, pessoal? Foi uma breve revisão, né, um pouquinho de cada do que nós estudamos. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Grande abraço.